No dia 22 de novembro de 1963, os Estados Unidos viveriam um dos momentos mais marcantes e traumáticos de toda a sua história moderna. Naquela sexta-feira, o presidente John Fitzgerald Kennedy, o 35º presidente do país, foi assassinado em plena luz do dia enquanto participava de um desfile em carro aberto pelas ruas de Dallas, no Texas. O crime não apenas abalou a nação americana, como também gerou ondas de choque ao redor do mundo, alimentando por décadas uma série de teorias, investigações paralelas e suspeitas de conspiração que permanecem até hoje sem consenso definitivo. Para entender a tragédia, é necessário voltar um pouco no tempo, reconstituindo o contexto político, as tensões do período e os detalhes da viagem que acabaria em tragédia. Os antecedentes. Kennedy havia sido eleito em 1960, numa disputa acirrada contra Richard Nixon. Jovem, carismático e dono de uma imagem inovadora, ele representava esperança para milhões de americanos. Entretanto, sua vitória fora apertada, especialmente em estados do Sul, onde enfrentava resistência tanto por sua postura progressista em algumas pautas sociais quanto por sua origem católica, algo ainda visto com reservas por parte do eleitorado protestante. Em 1963, Kennedy já se preparava para as eleições seguintes, que aconteceriam no ano de 1964. As sondagens indicavam que sua popularidade encontrava dificuldades em algumas regiões, e havia necessidade de reforçar alianças políticas. O Texas, estado natal do vice-presidente Lyndon B. Johnson, era considerado essencial para garantir uma nova vitória. Assim, foi planejada uma viagem oficial que combinaria compromissos políticos, discursos e contato direto com a população. O plano era simples. Kennedy viajaria acompanhado de sua esposa Jacqueline, do vice-presidente Johnson e de líderes democratas texanos. A intenção era aproximar o presidente do eleitorado local, demonstrando força política e simpatia popular. A viagem ao Texas. A agenda começou em 21 de novembro, com visitas a Houston e San Antonio. A recepção foi calorosa, e tudo parecia correr conforme o esperado. No dia seguinte, 22 de novembro, o presidente participou de compromissos em Fort Worth pela manhã, onde discursou diante de uma plateia entusiasmada. Após o café da manhã em Fort Worth, Kennedy embarcou no Air Force One em direção a Dallas, com chegada programada para pouco antes do meio-dia. Sua comitiva incluía o governador do Texas, John Connally, e sua esposa Nellie. O carro presidencial seria um Lincoln Continental conversível de 1961, escolhido justamente para permitir maior contato visual do presidente com a multidão. A escolha por um veículo aberto, no entanto, aumentava a vulnerabilidade de Kennedy. Embora houvesse preocupações de segurança, especialmente em relação a protestos e manifestações hostis que poderiam ocorrer, a decisão foi mantida. O clima de campanha exigia proximidade com o povo, e Kennedy não parecia temer os riscos. O dia 22 de novembro de 1963, às 11h40, o Air Force One pousou no aeroporto Dallas Love Field. Kennedy e Jacqueline foram recebidos por uma multidão animada. O casal presidencial sorriu, cumprimentou pessoas e deixou o aeroporto em direção ao centro da cidade, em um comboio de carros oficiais. A limusine presidencial era ocupada por Kennedy e Jacqueline nos assentos traseiros, com o governador John Connally e sua esposa Nellie logo à frente. No banco dianteiro iam o motorista William Greer e o agente do serviço secreto Roy Kellerman. O itinerário previa que a comitiva seguisse pela Dealey Plaza, uma área cercada por edifícios, de onde seria possível ao público ter uma boa visão da passagem presidencial. Pouco depois do meio-dia, a limusine entrou na praça, reduzindo a velocidade para fazer uma curva acentuada. O momento seria fatal. O assassinato. Às 12h30, a comitiva avançava pela Elway Street, em frente ao edifício conhecido como Texas School Book Depository, um armazém de livros escolares. Foi então que os primeiros disparos foram ouvidos. O primeiro tiro ricocheteou e não atingiu diretamente o presidente, mas feriu levemente uma testemunha chamada James Tagg, que estava próximo ao local. Instantes depois, um segundo disparo atingiu Kennedy nas costas, fazendo-o se inclinar. Ao mesmo tempo,
O governador Connally também foi gravemente ferido, atingido no peito, nas costas, no pulso e na coxa. Poucos segundos depois, um terceiro tiro ecoou. A bala atingiu a cabeça de Kennedy, provocando ferimentos catastróficos. O presidente tombou nos braços de Jacqueline, que em choque tentou, desesperadamente, socorrê-lo, apoiando sua cabeça ensanguentada. Testemunhas relataram a cena em estado de pânico. O agente do serviço secreto Clint Hill, que vinha no carro atrás, correu em direção à limusine e conseguiu subir na traseira, tentando proteger o casal presidencial. Jacqueline, ainda em estado de choque, foi vista tentando alcançar a parte de trás do veículo, como se buscasse instintivamente partes do crânio de seu marido que haviam se desprendido. Enquanto isso, a multidão gritava, corria e se jogava ao chão. O desfile, que até segundos antes era uma cena de festa, transformou-se em caos absoluto. O desespero, no carro presidencial. Após o disparo fatal, o motorista William Greer acelerou em direção ao Parkland Memorial Hospital, a poucos minutos dali. Durante o trajeto, Jacqueline permaneceu segurando o corpo do marido, repetindo em desespero que haviam matado o presidente e que ela tinha o cérebro dele nas mãos. No banco da frente, o governador Connally lutava pela própria vida, gemendo de dor enquanto sua esposa Nellie tentava contê-lo. O agente Clint Hill, agarrado à traseira do carro, recordaria mais tarde a sensação de impotência. Ele havia ouvido o disparo que atingiu a cabeça de Kennedy justamente no momento em que subia no veículo, mas já era tarde demais para impedir a tragédia. A cena registrada em filme. No meio da multidão, um cidadão chamado Abraham Zapruder registrava o desfile com sua câmera de 8mm. O filme de Zapruder se tornaria uma das mais importantes peças de evidência da história do crime, mostrando em detalhes o momento exato em que os disparos atingiram o presidente. As imagens, analisadas posteriormente por investigadores, peritos e o público em geral, alimentariam tanto a versão oficial quanto inúmeras teorias de conspiração. A violência explícita da sequência em que Kennedy é mortalmente atingido na cabeça chocou o mundo e permanece como um dos registros mais perturbadores já feitos em vídeo. A comoção imediata. Poucos minutos após os disparos, o carro presidencial chegou ao Parkland Memorial Hospital. Médicos correram para atender o presidente e o governador Connally. Kennedy foi levado às pressas para a sala de emergência, mas os ferimentos eram irreversíveis. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas concluíram rapidamente que não havia nada que pudesse ser feito. Enquanto isso, a notícia começava a se espalhar. Jornalistas, fotógrafos e cidadãos se aglomeravam do lado de fora do hospital em busca de informações. Dentro da sala de emergência, Jacqueline permanecia em estado de choque, recusando-se a deixar o corpo do marido. Às 13 horas, os médicos declararam oficialmente a morte de John F. Kennedy. A confirmação da morte. Poucos minutos após a chegada ao Parkland Memorial Hospital, os médicos fizeram tudo o que podiam para salvar John F. Kennedy. O presidente foi colocado em uma sala de emergência, entubado e submetido a manobras de reanimação. Mas o ferimento na cabeça era extenso demais. Um padre católico foi chamado para administrar a extrema-unção. Às 13 horas, hora local, Kennedy foi oficialmente declarado morto. Do lado de fora, a imprensa aguardava com ansiedade. O país inteiro, em questão de minutos, seria informado do choque. Às 13h38, o anúncio foi transmitido publicamente. O 35º presidente dos Estados Unidos havia sido assassinado. O governador John Connally, que também fora atingido, sobreviveu após cirurgias de emergência, mas seu estado era grave. O corpo e a sucessão presidencial. Logo após a confirmação da morte, surgiram discussões sobre o destino do corpo. A lei texana exigia que fosse realizada uma autópsia em Dallas, mas assessores de Kennedy e agentes do serviço secreto insistiram em levar o corpo de volta a Washington. Após uma breve tensão no hospital e com a presença de Jacqueline Kennedy ao lado do caixão, a decisão foi tomada. O corpo seria embarcado no Air Force One. Enquanto isso, a Constituição exigia que a sucessão fosse imediata. Ainda no avião presidencial, às 14h39,
Lyndon B. Johnson fez o juramento de posse como novo presidente dos Estados Unidos, tendo Jacqueline ao lado, com o vestido ainda manchado de sangue. A cena foi fotografada e correu o mundo, marcando um dos momentos mais icônicos e sombrios da política americana. A autópsia em Bethesda. De volta a Washington, o corpo de Kennedy foi levado ao Hospital Naval de Bethesda, em Maryland, para a autópsia oficial. 3 médicos da Marinha realizaram o procedimento, acompanhado por oficiais militares, agentes do FBI e membros do Serviço Secreto. O relatório indicou que o presidente tinha 2 principais feridas de bala, uma nas costas e outra fatal na cabeça, com grande destruição do lado direito do crânio. Também foi observada uma lesão na garganta que levantou dúvidas sobre a trajetória dos disparos. Fotografias e radiografias foram feitas, mas algumas desapareceriam dos arquivos oficiais, alimentando especulações posteriores. O funeral. No dia 25 de novembro de 1963, 3 dias após o assassinato, realizou-se o funeral de John F. Kennedy. O corpo foi velado na Casa Branca e depois levado em cortejo até o Capitólio, onde foi exposto ao público. Centenas de milhares de pessoas formaram filas para prestar suas últimas homenagens. Entre os presentes estavam líderes de mais de 90 países, incluindo representantes da União Soviética, em plena Guerra Fria. O funeral foi televisionado e assistido por milhões de pessoas ao redor do mundo. A imagem de Jacqueline Kennedy, vestida de preto e caminhando ao lado dos filhos Caroline e John Jr., tornou-se símbolo da dor nacional. O pequeno John Jr., no dia do funeral, completava 3 anos e meio e foi fotografado prestando continência ao caixão do pai. Uma cena que comoveu profundamente os Estados Unidos. Kennedy foi sepultado no Cemitério Nacional de Arlington, em uma cerimônia solene. Sua sepultura passou a ter uma chama eterna, acesa por Jacqueline, que permanece até hoje como memorial. Lee Harvey Oswald. Enquanto a nação chorava, a polícia trabalhava intensamente. Em poucas horas após o crime, um suspeito já havia sido identificado, Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro naval que trabalhava no Texas School Book Depository, de onde os disparos haviam sido feitos. Oswald tinha um histórico controverso. Havia vivido por um período na União Soviética, se casado com uma russa e simpatizava com ideais comunistas. De volta aos Estados Unidos, manteve posições radicais e foi vigiado pelo FBI. No mesmo dia do assassinato, cerca de 80 minutos após os disparos, Oswald foi abordado pela polícia em um bairro de Dallas. Ele matou um oficial chamado J.D. Tippit e tentou fugir, mas foi capturado em um cinema. Levado à delegacia, foi acusado formalmente do assassinato de Kennedy e de Tippit. Durante os interrogatórios, negou todas as acusações e declarou que era apenas um bode expiatório. No entanto, sua história terminaria rapidamente. O assassinato de Oswald. 2 dias após a morte de Kennedy, em 24 de novembro, Oswald seria transferido da prisão municipal de Dallas para outra unidade. O evento atraiu jornalistas e câmeras de televisão, transmitindo ao vivo a movimentação. No porão da delegacia, diante das câmeras, Jack Ruby, um dono de boate conhecido na cidade, aproximou-se de Oswald e disparou contra ele a queima-roupa. O suspeito caiu ao chão, mortalmente ferido. Os Estados Unidos assistiram, em choque, ao homem acusado de matar o presidente ser morto em transmissão ao vivo. Ruby foi imediatamente detido, e sua motivação permanece cercada de dúvidas. Ele afirmou que agiu por impulso, tomado pela dor de Jacqueline Kennedy, mas suas conexões com figuras da máfia alimentaram suspeitas de que havia algo maior por trás. Com a morte de Oswald, desapareceu a possibilidade de um julgamento que pudesse esclarecer detalhes cruciais. As investigações oficiais. Diante da gravidade do crime, o governo dos Estados Unidos instaurou a Comissão Warren, presidida pelo juiz da Suprema Corte Harold Warren, para investigar o assassinato. Após meses de trabalho, com centenas de testemunhos e análises de evidências, a comissão apresentou seu relatório final em setembro de 1964. A conclusão oficial foi de que Lee Harvey Oswald agiu sozinho. Segundo o relatório, ele disparou 3 vezes com um rifle de fabricação italiana, acertando Kennedy 2 vezes
Ziconali uma vez. Uma das balas, conhecida como a bala mágica, teria causado múltiplos ferimentos em Kennedy e Connally, o que levantou críticas e descrença em muitos especialistas. Apesar de oficial, o relatório não encerrou as dúvidas. Pelo contrário, abriu espaço para décadas de questionamentos. Em 1979, o Comitê Seleto da Câmara sobre Assassinatos revisou o caso e concluiu que era provável que houvesse uma conspiração, embora não tenha identificado quem estaria envolvido. O relatório sugeria a existência de um segundo atirador, mas as provas não foram consideradas conclusivas. As teorias de conspiração. O assassinato de Kennedy rapidamente se tornou um dos eventos mais debatidos da história moderna. Diversas teorias surgiram, algumas baseadas em investigações independentes, outras em especulações. Entre as mais conhecidas estão: conspiração da máfia. Alguns acreditam que o crime foi planejado por organizações criminosas em retaliação à luta do governo Kennedy contra o crime organizado. Agências de inteligência. Outra linha aponta para a CIA, que teria agido para eliminar Kennedy por divergências em relação à Guerra Fria e a Cuba. Governo soviético ou Cuba. Dada a Guerra Fria, muitos suspeitaram de envolvimento de Moscou ou de Fidel Castro, que era inimigo declarado dos Estados Unidos. Segundo o atirador, diversas análises do The filme confirmation of death just a few minutes after arriving at Parkland Memorial Hospital. Doctors did everything they could to save John F. Kennedy. The president was rushed to an emergency room, intubated, and underwent resuscitation attempts. But Mas the a head wound was insatisfação too com a versão extensive. oficial A Catholic é ampla. priest was called to Pesquisas de administer the opinião last mostram rites. que a At maioria 1 dos o'clock americanos p.m. acredita local que time, houve mais de Kennedy um was envolvido no officially crime. pronounced dead. O legado Outside, histórico. the press O waited assassinato anxiously. de John The F. entire Kennedy country, não within foi minutes, apenas would be o fim informed of the trágico shocking de uma news. At presidência 1:38 promissora. p.m., the Ele marcou announcement was profundamente a publicly confiança da broadcast. The sociedade 35th americana em president of suas the United instituições States had e been abriu espaço assassinated. para décadas Governor de John teorias, Connally, who was dúvidas also e shot, suspeitas. survived after Kennedy se emergency tornou símbolo surgeries, de but his esperança condition was interrompida, grave. e sua The body morte in the passou a presidential representar a succession perda de uma era immediately de after the otimismo. death was Sua confirmed. imagem Discussions jovem e arose about carismática what to do with permaneceu the como body. ícone Texas cultural, law required that enquanto an o mistério autopsy em be torno do performed crime in Dallas, garantiu but que sua Kennedy's história aides and jamais Secret fosse Service esquecida. agents O insisted carro on bringing the body presidencial, back to o Lincoln Washington. After a Continental de brief tense moment at the 1961, hospital foi and the preservado Jacqueline e Kennedy hoje by the integra o casket, acervo the do decision Museu was D. made. Henry The Ford, body would be em loaded Dearborn, onto Air Force Michigan, One. como uma Meanwhile, lembrança the sombria Constitution daquele required dia em an Dallas. immediate O succession. caso Still Kennedy aboard the permanece presidential aberto no plane at imaginário popular, 2:39 p.m. mais de meio Lyndon B. século Johnson depois. took the oath E of talvez office as nunca the new haja uma president of the resposta United definitiva States, sobre o with que Jacqueline by realmente his side, aconteceu her em dress still 22 de stained with novembro blood. de The scene was photographed and 1963. spread worldwide.